Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. É um grande prazer e uma grande alegria novamente estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, termos um tempo de devocional, acessarmos o coração um do outro e ao mesmo tempo crescermos na palavra do Senhor. E o tema da reflexão para nós essa noite é: não desperdice o seu tempo. E eu quero iniciar o nosso devocional de hoje recitando um poema chamado O Tempo, que diz o seguinte: imagine se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final desse mesmo dia zeraria a sua conta. E no dia seguinte, novamente, R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Se você, por exemplo, quiser saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que reprovou de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte a uma pessoa que tem tarefas árduas para realizar nesse mesmo dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte ao casal de namorados que não vem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte ao atleta que ganhou a medalha de prata e não de ouro nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É o que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós, com seus amigos, com seus amores. De fato, é o tempo que nós compartilhamos. Precisamos viver o agora. O futuro é agora. Ontem é história, amanhã é um mistério e hoje é uma dádiva de Deus. Por isso se chama presente e presente de Deus. Eu não sei o nome do autor desse poema, dessa poesia, mas esse poema, ele retrata muito do que nós temos para refletir hoje à noite. Veja só, o apóstolo Paulo, dizendo sobre a questão do tempo, ele fala para nós em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, o tempo tem se tornado cada vez o nosso bem mais valioso. Por isso, existe um patrulhamento de Satanás para dissuadir o povo de Deus desta realidade, na tentativa de privá-los de um tempo de qualidade com o seu Criador. John Piper disse algo que me fez refletir e achei espetacular a sua fala. Ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, você poderia colocar Instagram e outras mídias, é provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Veja, ele não está preterindo as redes sociais, bem como a internet, pois elas são utilíssimas. Inclusive, nesse momento de reclusão, se mostraram uma ferramenta espetacular para a Igreja de Jesus Cristo. Contudo, o cerne da colocação de Piper está em outra direção, pois ele faz uma advertência importante para uma questão que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Pois existem pessoas que são capazes de ficar 6 horas, 8 horas por dia navegando na internet, saltando de uma mídia para outra, usando plataformas de filmes e séries digitais, enfim. E ao meditar rapidamente num dos textos que fiz referência em uma das nossas devocionais, no livro de Êxodo, capítulo 5, percebemos algo muito sutil acontecendo ali naquele texto. Trata-se do momento em que o povo de Israel desejava partir do cativeiro egípcio para adorar a Deus. Vale salientar que naquele texto em Êxodo capítulo 5, Faraó, na Bíblia, ele é um tipo de Satanás, pois ele é opressor do povo de Deus e mantém o povo de Deus sob jugo e escravidão. Mas a sutileza do texto reside no fato de que quando Faraó
percebe que o povo de Deus estava disposto a investir tempo para adorar ao Senhor, então ele articula uma estratégia para que isso não aconteça. No capítulo 5, versículo 6 ao 9, está escrito o seguinte: naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e os seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles que vão ter que ajuntar as suas próprias palhas, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos sacrificar e adorar a Deus. Imponham mais severo serviço a esses homens, para que eles mantenham-se ocupados e não deem ouvidos a essas palavras. Meus irmãos, a estratégia era manter o povo ocupado, para que não houvesse tempo para as coisas de Deus, para não buscar ou pensar nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Também para não contemplar o grandioso Deus e também se relacionar com esse Deus. Enfim, a estratégia era roubar-lhes o tempo precioso que eles poderiam ter com Deus, mantendo-os ocupados. Satanás é um ser extremamente inteligente, perspicaz, sagaz, mas as suas estratégias continuam exatamente as mesmas. Ele continua usando os mesmos subterfúgios, só mudou a estética, mas o conteúdo continua o mesmo. No caso do povo de Israel, a maneira encontrada para mantê-los ocupados foi impor-lhes ainda mais trabalho. Em nossos casos, são atribuições e distrações do dia a dia. O interessante é que a maioria das coisas que nos distraem, que nos afastam de termos uma vida de maior comunhão e intimidade com Deus, não são essencialmente pecaminosas. Não são coisas que per si são más. Pelo contrário, na maioria dos casos são coisas tranquilas. Por exemplo, assistir um bom filme, jogar videogame, utilizar aplicativos de mensagens, ou mesmo o smartphone, ou até mesmo o trabalho, e coisas dessa natureza. Não é pecado, não há pecado em nada disso. O problema é quando tudo isso, por exemplo, assistir um bom filme, jogar um videogame, utilizar aplicativos de mensagens em seu smartphone, até o trabalho, e coisas dessa natureza. Não é pecado? Qual é o problema em tudo isso? A priori, nenhum. Mas a questão é que, por vezes, deixamos essas coisas nos distraírem ao ponto de deixarmos de lado aquilo que é prioridade para atendermos às necessidades que essas coisas geram em nós. Por exemplo, faça um teste aí consigo mesmo. Tente se distanciar do seu celular por um dia. Não serei tão contundente assim. Faça isso por apenas 2 horas. Será que você consegue? Provavelmente não, mas se conseguir, sentirá um vazio gigantesco. Algumas pessoas chegam a dizer que seu celular é a sua própria vida e sem ele nada podeis fazer. Talvez imitando João capítulo 15, versículo 6, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Alguns, sem o celular, sem as mídias, não podem fazer nada. Sabe o que é mais triste, meus irmãos? O triste de toda essa história é que esse vazio que sentimos quando estamos longe do celular deveria ser o vazio que sentimos num grau muito mais superlativo quando estamos longe da presença de Deus, sem se relacionar com Ele, longe do contato e do convívio amoroso com o Pai, longe dessa santa comunhão. Mas não é o que acontece. Pois temos pessoas que são capazes de ficar uma semana inteira e às vezes até mais sem ter um contato com Deus e com as suas coisas. E pior, sem sentir a menor falta. Tem um estudo que diz que, em média, o brasileiro fica conectado 9 horas e 14 minutos por dia, perdendo apenas para a Tailândia e para Filipinas. Imagine, se você destinasse apenas 10% desse tempo para a comunhão com o Senhor. Teríamos quase 1 hora por dia. Mas 10% é muito, né? Então, 5%. Teríamos pelo menos 30 minutos diários para termos comunhão com o Senhor. Eu não quero constranger ninguém com esses apontamentos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o aproveitar o nosso tempo de maneira adequada, de maneira sábia. Às vezes, quando estamos ociosos, vamos logo buscar uma série, um jogo de videogame, uma navegação numa das mídias. Lembrem-se,
quando Faraó identificou a ociosidade do povo de Deus, ele logo criou alguma coisa para que eles fizessem a fim de distanciá-los do principal, que era a busca de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Nesses dias de reclusão, como você tem empregado o seu tempo? Talvez você já tenha assistido todas as séries das plataformas de vídeos existentes e agora já está até entediado, né? Já jogou todos os jogos de videogame possíveis e imagináveis. Vi alguns memes, por exemplo, na internet de pessoas que, por ficar tanto tempo sem fazer nada, começam a fazer coisas imagináveis. Por exemplo, um senhor aparando a grama com uma tesoura de cabeleireiro e pente de cabeleireiro, uma outra senhora fazendo as unhas de uma galinha e coisas dessa natureza, porque não tem o que fazer. Mas, irmãos, preste atenção. Se você destinasse esse tempo precioso para estar com o Senhor, não seria muito mais útil do que buscar coisas outras para fazer? Novamente, não estou preterindo e nem colocando sob júdice nenhuma dessas atividades ou mídias. Todas elas, sendo bem aproveitadas, poderão ser bênção. Mas gostaria de desafiá-lo neste momento, e quem sabe, para a continuidade da sua vida, a prestar atenção no que ocupa a prioridade do seu tempo. Lembre-se, você tem 86.400 segundos por dia. Quanto deste tempo você está efetivamente investindo naquilo que vai reverberar para a eternidade? Quanto deste tempo você está investindo no seu relacionamento real com Deus? Não deixe, melhor dizendo, as distrações deste mundo, muitas vezes travestidas de coisas boas, te distrair do foco. Novamente cito o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês estão vivendo. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Sim, os dias são maus. Devemos avaliar as nossas vidas à luz da palavra do Senhor. Esse é o tempo mais do que adequado para fazer isso. Meu irmão, minha irmã, faça essa avaliação na sua vida. Como está o seu investimento em tempo? Seja nesse momento de reclusão, seja em momento anterior ou em momentos a posteriori. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Deus abençoe a sua casa. Hoje os nossos pedidos de oração serão para que Deus nos dê sabedoria para a utilização do tempo de maneira adequada para a sua glória e também por missionários e as suas famílias espalhadas por todo o mundo e os mais diversos países. Deus te abençoe, em nome de Jesus.